Um dos ramos, assim, Claudemir, que está em alta aí é o digital. Todo mundo fala do digital como nunca antes, e isso é um tema multifacetado, transversal. Então, como você atua na área de marketing digital, você trabalha com produção, você é cineasta, me vem à mente assim, saber qual foi a situação, né, ou a solução criativa mais inesperada que você precisou desenvolver, um desafio real, né? O que é que te fez entrar nesse mundo e resolver uma situação? Muita gente se pergunta, como é que eu entro no digital? Então, quais foram os problemas assim que ele desafiou? Eu poderia trazer várias situações aqui. Eu acho que a resposta não é única, né? Até porque, como ser humano, tem várias etapas. Mas, desde criança, assim, eu tive um chamado para essa questão do digital. Eu trabalhei, por exemplo, quando eu tinha cerca de 7, 8 anos, eu vi um minigame. Aquele que vem com Tetris, tem vários jogos. Era do meu primo. E aquilo me brilhou os olhos. Só que anos depois, eu vou trazer uma observação aqui que vai dar mais contribuição para as pessoas olharem para esse local. Que é o seguinte, eu vi as pessoas jogando videogame. Só que acontece o seguinte, eu não jogava, não porque eu não estava com dinheiro, assim, mas porque eu tinha medo de eu usar aquilo ali, quebrar. Mas a partir do momento em que eu comecei a jogar com meus amigos, eu vi que não tinha mistério, aquilo ali abriu um leque de possibilidades. Eu disse, cara, isso aqui também é pra mim. Eu me senti ali meio que pertencente a esse universo. Anos depois, eu descobri que eu podia ser bom. Eu fiquei bom realmente nessa área, tá entendendo? Aí, quando você fica bom, nada motiva mais do que o progresso. Aí eu comecei a trabalhar, anos depois, fui chamado para trabalhar numa locadora. Eu era uma espécie de consultor de games pra galera, né? Eu também começava a entender. Enfim, tinha isso tudo. E começou a abrir o meu mundo, que era um lugarzinho no eu era um menino do interior com os games que é o universo digital, criativo, narrativo, se abriu. Houve um momento, inclusive, né? Eu acho que uma das formas que me ajudou a olhar para esse mundo assim, com esperança e como possibilidade, foi quando o videogame, a locadora de videogame, né? Ela tava falindo. As pessoas começaram a ter, e para não fechar, a gente não queria levar reclamação. Aí eu comecei a aprender a como consertar joysticks. Comecei a abrir, e com isso, imagina você abrir, sem manual, meio que na prática, um videogame para consertar ele e resolver o problema, isso abre possibilidade. Então, aí eu fui desenvolvendo essa capacidade e uma filosofia ao mesmo tempo, que é a capacidade de se virar. Filosofia é aprender a se virar com o que tem. Só que eu fazia isso aí que meio que é aleatório na época. Eu tô trazendo isso porque muita gente bloqueia nas primeiras coisas, assim, no contato. Não, isso não é pra mim, não funciona, isso é pra gente muito inteligente que tem isso. Só que eu cada vez mais, com a democratização do universo digital, eu fui vendo que eu poderia atuar nessa área, mas eu fazia bico, uma coisa lá. Depois que eu comecei a trabalhar com audiovisual de verdade, e tinha pouca, mais uma vez, a dificuldade financeira, porque muitas vezes tem custos de alto investimento. Tem gente que não começa a colocar o seu negócio no digital, porque não, eu vou precisar comprar câmera, estruturar, contratar pessoa. Só que o audiovisual ele me ensinou que dá para você fazer coisas interessantes, criativas e com baixo custo. Inclusive, eu começava a ser chamado para projetos porque eu já estava acostumado a trabalhar com orçamentos baixíssimos. Houve uma vez que a gente pegou um desafio de fazer um curta-metragem em 30 dias e a gente só tinha R$300 de orçamento. Aí a gente fez isso, desenvolveu uma estratégia por trás, enfim, foi um pseudodocumentário lá. Esse pseudodocumentário fez sucesso, concorreu com filmes que tinham orçamento de 50, 60, 70 mil, a gente ganhou vários prêmios e abriu network. E mais uma vez as pessoas entraram. E o que acontece? Só que eu não tinha entrado no modo profissional ainda. Só que depois da pandemia ali, quando começou a pandemia, eu já tinha acumulado um repertório interessante. E repertório ele dá confiança.
repertório e prática, e aí eu comecei a atuar profissionalmente, ajudando pessoas a levarem os seus negócios para o digital. Por quê? Porque a partir de 2020, trabalhar no universo digital, lidar com esse mercado digital e com práticas digitais, deixou de ser uma opção e se tornou uma obrigação para pessoas de todas as idades. Você vê hoje em dia velhinhas obrigadas a usarem o WhatsApp, quebrarem a cabeça. Por quê? Porque o mundo, a comunicação do mundo, ela se tornou meio que conectada diretamente ao universo digital. Aí surgiu uma nova dor. E com essa nova dor surgiu também um vácuo de mercado. E cada vez mais foram surgindo oportunidades locais. Eu comecei a trabalhar para agências grandes, fazer lançamentos, uma coisa e outra, e estou trabalhando até hoje nisso, criando produtos, ajudando pessoas e me sentindo útil socialmente. Eu presumo, Claudemir, você falando aí, e aí isso tem uma característica da sua formação, uma parte da sua formação que é a física, lá no Sideros Núncios de Galileu, quando ele vai construir o telescópio, né? Aliás, ele fala de um certo Flamengo que fez um telescópio, começou com algo muito simples e aquilo ali acabou revolucionando a própria ciência e a própria tecnologia. Então, quando você coloca assim que com orçamento baixo você entrou no digital, conseguiu produzir, isso acaba sendo um incentivo para que as pessoas se interessem pelo digital também. E um chamado também é a inovação. Por exemplo, você falou de Galileu, não é que ele precisou criar um telescópio do nada, né? Ele pegou a luneta dos holandeses, que já existia, a galera já estava praticando, e ele juntou e trouxe uma inovação juntamente com a necessidade da época. E aí ele conseguiu ver coisas que as pessoas nunca tinham visto antes, documentou isso aí e mudou a partir dessa pequena inovação que outras pessoas poderiam fazer. Ele não era só o Galileu que poderia fazer. Pela necessidade, pela curiosidade, ele aprendeu ele já usava essa filosofia de aprender a se virar com o que tinha. Exatamente. E abriu um novo leque. Você usou um termo muito interessante, né? Ele passou a enxergar coisas que ninguém via. Né? Na Universidade de Pisa, os acadêmicos se negavam a olhar para o telescópio do Galileu. Desculpa, e dentro do contexto dele, quando você inova e faz as pessoas verem coisas que elas nunca viram, você abre a possibilidade de quebrar paradigmas.